Cumprimentamos a todos os professores com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma gravação desse apoio, desse suporte para a Escola Bíblica Dominical, com esse excelente trabalho desenvolvido pelo Capet Sandi, um curso de aperfeiçoamento de professores da Escola Dominical aqui do Ministério de Santo André. Nesta feita, estamos estudando a 7ª lição, que fala sobre o herói que se tornou príncipe, considerando que estamos tratando nesse trimestre a respeito dos heróis da fé, e o título da lição nos implica uma pergunta: quem sou eu na galeria dos heróis da fé? Considerando isto, nós nesta oportunidade falaremos de mais um dos heróis, né? Sendo esse herói considerado o último dos puritanos, considerado também o príncipe dos pregadores, com uma trajetória extraordinária, considerado para os dias de hoje talvez uma vida curta aqui nesse mundo, mas que durante esse período seu ministerial, através de um chamado aos 15 anos de idade a Cristo, desempenhou um trabalho extraordinário como um dos heróis em um tempo também de adversidades. Os heróis se manifestam exatamente nesses momentos. É importante sempre destacar aqui que o herói é aquele que marca um tempo, ou realiza um grande feito, ou defende uma grande causa em tempos difíceis, né? E apesar das muitas definições de herói, essa é uma delas, e é por isso que nós chamamos aqui de heróis aqueles homens de Deus que, ao longo da história da igreja, desempenharam um papel na defesa da palavra de Deus, na defesa do Evangelho, defendendo o que chamam de conservadorismo dentro do conceito humano, mas que nós entendemos ser a defesa da pureza da palavra de Deus. E Charles Spurgeon, que é o nosso herói de hoje, fez muito bem esse papel em um chamado extraordinário de Deus, impactando a Inglaterra dentro já do século XIX e fazendo um trabalho extraordinário, movimentando toda a Inglaterra, sendo que os puritanos começou ali em torno de 1530, e ele já sendo aí um dos últimos, ou o último dos puritanos, né? Considerando aí que dentro desse tempo o Senhor permitiu que houvesse defensores da sua palavra, pregadores da sua palavra com autoridade, pregadores com a verdade. É o que mais se destaca no ministério dele, sem dizer das outras grandes ações desse grande herói. Um prazer estar com o irmão Nilson, da congregação de Jardim do Estádio, professor de Escola Bíblica Dominical. Uma honra poder estar aqui com ele nesta feita, para nós falarmos um pouco sobre este herói e também, como tem sido cada lição, extrair algum aprendizado de algum dos seus grandes conselhos ou dos seus feitos, para que possamos aplicar e nos enquadrar dentro da galeria dos heróis. Verdade, nem que seja nos nossos feitos, né? Verdade, pastor Saulo. Pastor Saulo, já você deu start aí, já fez uma sinopse da biografia de Spurgeon, e o pastor Levi deixou aqui para nós refletir. Já começa aí, né? E tem uma frase do Moody, de uma pregação de Spurgeon. E a frase está aí na revista dos professores, que diz assim, ó: se não forem convertidos sobre a sua pregação, tampouco acreditarão que ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso é uma frase de Moody a respeito de uma pregação de Spurgeon, né? E é sobre isso que nós vamos falar nessa videoaula, né, pastor? É a vida de Spurgeon, o seu destaque, né? A sua amplitude, o principal. Spurgeon, por isso que ele é conhecido, o príncipe dos pregadores, pela excelência no qual ele expositava os textos bíblicos, né? Então, nós vamos decorrer um pouquinho aí sobre
como ir, né? E incentivar também os futuros pregadores, professores, como desempenhar essa obra tão maravilhosa, excelente, que é pregar a palavra de Deus, não é isso? Claro, a lição chamou a atenção em alguns pontos e seria muito importante falar deles, né, Sim. meu querido irmão Nilson? Mostrando aí pontos importantes. Primeiro, o destaque da própria conversão. Ele era de uma família dos puritanos, mas mostrando que mesmo às vezes dentro de uma família cristã, uma família que tem princípios cristãos, que tem um ensino bíblico e até cristocêntrico, tendo pessoas que defendam uma verdade da Bíblia Sagrada dentro de um contexto de uma família cristã, a dúvida ainda pode pairar no coração. Dá a entender, e conta essa história, que Spurgeon foi levado para viver com o seu avô, que era um pastor, um puritano, e lá ele teve a oportunidade de conhecer a biblioteca do avô, e através da biblioteca do avô ele leu diversas literaturas, entre elas ele leu O Peregrino, uma obra extraordinária. Quem já teve o privilégio e a oportunidade de ler, coisa que recomendamos, né? Leitura Sim. que recomendamos a cada aluno, a cada professor que tiver a oportunidade de fazê-lo, considerada a importância dessa literatura e que teve grande influência na própria vida de Spurgeon. Verdade. Ele tinha um amor extraordinário por essa leitura e através dessa leitura, isso trouxe ela um certo incômodo a ele, trazendo-lhe a preocupação sobre a sua própria salvação. O que acontece, de fato, aos 15 anos de idade, como narrado aí na lição, né, ele entra em uma igreja metodista para participar, aliás, na verdade, para esconder de uma nevasca, quando estava exatamente. Procurando uma igreja para cultuar naquela oportunidade, naquela manhã, e adentra uma igreja metodista e um pregador leigo, como mencionado aí, um sapateiro, né? Ele vai pregar a palavra de Deus naquela ocasião e prega o que está aí no nosso, no nosso texto-chave, né? Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Pautado nesse versículo, ele ouviu a voz de Deus naquela ocasião, naquela oportunidade, se converte ao Senhor, de fato entregando seu coração de verdade. Ele, naquele momento, diz e afirma que ele creu em Cristo, conforme a mensagem daquele pregador. Se apoderou desta mensagem e, dali para frente, se torna quem foi, de fato, Charles Spurgeon. Como nós estávamos dizendo, pastor Saulo, mesmo, como você comentou, mesmo Spurgeon sendo criado por uma família cristã, ele tinha, né, ele teve o coração ferver, essa angústia na sua alma, da certeza da salvação. E é isso que ele vai ter esse encontro com Cristo, né? E saindo após a ministração, após o irmão olhar para ele, né, a frase que o pastor deixou aí, tá aí, né? Ele fala: jovem, você parece miserável, e miserável você permanecerá se não obedecer às palavras do meu texto. Olha para Jesus. E a partir daquele dia ele olhou para Jesus e nunca mais. Algumas pessoas contam que ao sair da congregação, ele está tão tomado, ele está tão cheio, que ele quer pregar como está uma nevasca, ele quer pregar para as pedras, né? E ali, nunca mais o Spurgeon abandonou a Cristo, não é isso, pastor? Tremendo, né? Tremendo. O testemunho de conversão já indicava aí que seria um grande instrumento de Deus. Há uma afirmação, pelo menos histórica, de que ele estava com 10 anos de idade quando recebeu uma profecia que ele seria um grande pregador. Só 5 anos depois que ele passa, com essa sede na alma, passa por um processo de conversão de fato, né? E a partir dali, Deus o levanta de forma poderosa, tanto que rapidamente ele assumiu um ministério pastoral, e depois desse ministério pastoral teve a oportunidade de vir ministrar a palavra de Deus em Londres,
e ao ministrar a palavra de Deus, a igreja o convida uma segunda oportunidade. Já estava há algum tempo sem um pastor definitivo e o convidam para esse desafio. E ele pastoreia essa igreja, se não estou enganado, com o número durante 38 anos. Ele pastoreia a igreja. Que bênção, né? Bênção, né? Vida de pastor não é fácil. Só que assim, eu puxando a biografia, antes de pastor, até incentivar todos os professores. Spurgeon era professor de escola dominical. Foi o seu início, seu ministério. Após sua conversão, mesmo menino ainda jovem ali, ele foi fazer uma escola, não escola para pastores, mas para poder aprender a ministrar, aprender a pregar. E numa dessas escolas, que você citou em uma pregação que ele foi convidada, o diretor chama o Spurgeon para acompanhar um colega que ia ministrar a palavra. E durante do caminho, o jovem fala, eu não tenho talento para pregar, quem vai pregar é você. E ele fala, não tenho nada preparado. E aí o jovem desafia ele, fala, mas você não deu aula de escola dominical? Você vai pegar essa aula que você deu e vai adaptar para uma pregação. E assim acontece, eles vão pregar nessa humilde congregação, e aí é uma bênção, os irmãos gostam da administração, acaba o culto, os irmãos vão perguntar, mas quantos anos você tem? As pessoas dizem que ele era muito bem-humorado, né? Ele vai dizer, eu tenho menos que 60 anos. Aí as pessoas vão dizer, você pode ter menos de 60 anos, mas você não tem mais que 16 anos. E aí ele desconversa e aí segue adiante seu ministério, pastor. Que bênção, né? Que bênção. Então, e aí olhando então os pontos, né, colocados na lição pelo irmão Sérgio, ele chama a atenção aqui para alguns pontos importantes nessa lição e que é importante observar, né? Primeiro, ele traz aqui o cenário histórico da própria igreja. A igreja sendo invadida pelo Estado, embora isso não fosse novidade, a história da igreja sempre teve esse processo de infiltração do Estado na igreja, e a Inglaterra, por mais que ela saiu do domínio ou emancipou-se do clero, no século XVI, do clero, a igreja se tornou uma igreja do Estado. A igreja anglicana era uma igreja do Estado. O puritanismo vem exatamente no viés de desvincular, né, a igreja do Estado, e como puritano, Spurgeon é um combatente ferrenho a essa situação. Diante desse cenário da igreja estar de alguma forma enfraquecida na Inglaterra, aceitando interferência do Estado, é que ele surge pregando a palavra de Deus. Não só pregando, mas suprindo mazelas, como descrito aqui pelo irmão Sérgio, do cenário da Inglaterra, né? Pessoas, a população em estado de pobreza, né? Jovens caminhando para o vandalismo, né? Para a prática de pequenos furtos. Havia um problema de ordem social grave nessa época, e Spurgeon vai agir principalmente nesses pontos. Além de ser um destacado pregador, ele também não deixa de lado a importância das ações sociais da igreja, coisa talvez tão abandonada ao longo do tempo, embora nós entendemos que o Estado tem a sua responsabilidade nesse sentido. A igreja sempre e historicamente tem o dever de suprir necessidades sociais. E Spurgeon, com isso, abre um orfanato, né, um orfanato masculino, depois abre um orfanato feminino, ele criou ali alguns asilos para poder atender a necessidade dos idosos. Então, assim, dentre as muitas ações de Spurgeon, como pastor, ele tem esse destaque de influência social, além das escolas. Talvez até pela influência da escola bíblica dominical, ele tem a preocupação com o processo de educação desses jovens, né? De fazer com que eles se desenvolvam, cresçam, alcancem conhecimento para ter uma melhor condição de vida.
E nós vemos que, com essa preocupação, ele cria meios ou mecanismos para que essas crianças fossem alfabetizadas, fossem instruídas. E isso tudo tem também uma relevância muito importante, né? Pastor, é tão interessante porque, assim, para a gente entender, foi o que você mencionou, a época que Spurgeon está vivendo, o contexto histórico, é século XIX. E aí tem várias coisas acontecendo, na Inglaterra principalmente. Revolução Industrial, é o fim da escravidão, já está finalizando, mas tem questões ainda para ser tratada. É a época do reinado da Rainha Vitória, porque você citou agora a interferência do Estado com a Igreja. E com a Revolução Industrial, trouxe benefícios, mas também trouxe muitas coisas. Por exemplo, não era o trabalho, não era escravo, mas era um trabalho forçado, exigia mais tempo. Crianças também trabalhavam. E, além de tudo isso, havia as pragas, né? Então, as pessoas morriam. Então, tinha muitas viúvas, muitos órfãos. Por isso, todas essas crianças na rua, e o Estado, que era para fazer o papel dele, não fazia. E ele, muito atenado no seu papel, ele debatia, não politicamente, mas biblicamente, ele denunciava essas coisas, né? Verdade. E por isso que ele toma essa iniciativa para abrir esses orfanatos, para poder abrigar essas crianças que ficavam perambulando sobre as ruas da Inglaterra. E ele é inspirado por George Miller, que criou vários orfanatos na época. Tem até uma história que ele conta que não tinha, não sei se já ouviu essa história, que ele chegou um certo dia, não tinha alimento, tinha quase mil crianças nesse orfanato. E ele vai fazer uma oração e acaba a oração, chega a providência. Eles iam levar uns pães para o castelo justamente, e aí não gostaram, porque os pães passaram do ponto, para poder não desperdiçar, vem entregar os pães ali no asilo, e Deus supra a necessidade daquele asilo. Então é algo que a gente é impressionante, o agir de Deus na vida daquelas pessoas que dispõem a fazer a obra, não é isso? Glória a Deus, né? Isso tudo ver como que um herói se destaca fazendo o que precisa ser feito. Já havia ouvido esse testemunho, e isso só nos faz entender de que isso nunca foi para Spurgeon um motivo de orgulho, né? Falando já até de um outro ponto que nós temos aqui Sim. dentro da lição, que é a questão do título, né? Ele nunca teve a prepotência de se orgulhar das suas ações, dos seus feitos ou até dos títulos que quiseram lhe dar, né? Quando quiseram chamá-lo de reverendo, ele recusou, dizendo que isso era uma herança que a reforma deveria ter destruído lá atrás, porque isso estava até de Roma, né? A igreja romana, né? E Verdade. ele entendeu que aquilo deveria ser desprezado, né? Porque ele não tinha nenhum orgulho, nenhuma prepotência, nenhuma soberba em estar fazendo a obra de Deus, né? Como o irmão Sérgio coloca aqui na lição, aprendeu muito com João, né? Que ele cresça e eu diminua, né? Essa é a base de um ministério bem-sucedido. A marca desse herói não é que ele estava buscando ser o herói, né? Olha eu aqui, buscando os holofotes, né? Verdade. Respeitem o meu título, né? Não tinha isso com ele. Como muitos hoje estão se auto-intitulando, não precisa nem receber o título. Verdade. Não é as pessoas que querem dar-lhe, eles tomam posse por si próprios. Eu sou, né? Verdade. E aí Esquece, né? Eu sou apóstolo, eu sou super apóstolo, me respeita. Tem gente brigando por autoridade ministerial que talvez nem a tenha, né? O apóstolo Paulo vai fazer essa denúncia, né? Exatamente. Está aí na lição, né? Exato. Desses falsos, falsos apóstolos, né? Que se titulavam, né? Esbravejando ser o que muitas vezes não são, né? Então, chama a atenção dessa simplicidade dele, vendo esse agir de Deus na vida e ministério de Spurgeon, né, que vai nos deixar aí grandes ensinos, né, o legado espiritual deixado por ele, não só para o seu tempo, mas até para os dias de hoje,
título que, por certo, recebeu foi dentro do tempo de ser o príncipe dos pregadores, né? E que tenho certeza que se ele estivesse presente, ele rejeitaria esse título, porque ele com certeza. Nunca almejou isso, né? Nunca teve esse orgulho pessoal, né? Verdade. Nós fazemos por um ato pleno de reconhecimento do tamanho da humildade que esse homem teve, de compreender de que orgulho, soberba no ministério não funciona. Prepotência não funciona. Não precisa dizer que é preciso fazer para ser, né? Verdade, as pessoas precisam entender que o reconhecimento vem como consequência de um trabalho executado. Inclusive, conta-se que quando ele foi receber uma boa oferta para criar os orfanatos, ele chegou a direcionar, a pedir que desse essa oferta a George Miller, porque ele não tinha essa vocação. E a pessoa que foi dar a oferta insistiu com ele que Deus havia lhe dito que era para fazer, e aí foi quando ele compreendeu que aquilo era uma resposta de oração. Só aí ele toma a iniciativa de fazê-lo, e Deus honra poderosamente tudo aquilo que ele vai fazer em prol do reino de Deus no sentido social da igreja, né? E o interessante é que não há rivalidade entre eles, né? Eles vivem na mesma época, né? O Miller já havia aberto vários orfanatos, mas a demanda era tão grande de crianças, de pessoas, que ele também houve espaço para o Spurgeon trabalhar e abrir, na verdade, somar os esforços, né? Talvez seja isso para a gente trazer para nós, somar, né, pastor? Não dividir, né? O reino é isso, é soma, né? Sim, oxalá fosse sempre assim, verdade, né? A visão... voltássemos um pouco no tempo, observando na própria galeria dos heróis o que os fez ser tratado e reconhecido como heróis, né? Então, aqui ele não tinha só o contexto da ação social, tinha a questão de um quebrantamento de uma pessoa que não era envaidecido pelas suas obras, não tinha um orgulho ministerial no intuito de querer ser um destaque, né? Para ele, o importante era Cristo estar sendo anunciado. O importante para ele era Cristo estar sendo pregado. Essa foi a busca contínua de Spurgeon, né? Continuando ainda falando desses pontos, o irmão tem alguma consideração a fazer sobre essa questão do ministério frutífero, né? Que é o tópico aí. Exatamente. Então, eu achei interessante, acho que o irmão Levi acabou não colocando, mas tanta, né? A biografia do Spurgeon ela é muito rica, tem muitos detalhes, né? Tem a soma do casal. Ele conhece a Susana, né? Conta que a Susana é muito tímida e ela é convidada para ir num dia que ele está ministrando. E alguém fala, vai lá, o rapaz é assim. Enfim, ela chega, quando ela depara com ele, ela não se agrada muito pela forma que ele estava vestido, ele era muito culto para vestir, né? E ela olhou, não admirou muito não, mas após a pregação, ela foi tomada, e assim eles iniciam o namoro, eles têm um casamento, só que assim, o ministério do Spurgeon era muito amplificado. Conta que certa vez que ela chega, em todos os lugares que o Spurgeon ia, ela ficava para trás. E uma certa vez ela estava em um desses eventos, ela fala, quer saber, eu vou embora, vou deixar ele aí, ele não tem espaço para mim, ele não dá atenção para mim. Isso abre um link para nós, para os pregadores, os pastores de hoje, que não pode esquecer, o ministério é conjunto, né, pastor? Sim, e acontece, ele, quando percebe que não está a Susana, ele vai atrás dela. E quando chega, ela está na casa da mãe, e a mãe, muito sábia, vai dizer, minha filha, ele tem uma chamada, você jamais poderá pedir para ele escolher entre você e a chamada. E aí ela entende isso, ele pede perdão para ela, que não vai se atentar a isso, não esquecer da esposa. Isso é tão verdade que o ministério dos dois vão se consolidar. E aí o que eu acho interessante? Eles tinham uma revista e um editorial e as pessoas estavam começando a reclamar em relação à qualidade dos sermões que os pastores pregavam em relação a ele mesmo. E ela vai sair na defesa e vai dizer
como é que vocês querem que os pastores preguem, que são pastores que não têm auxílio financeiro, são pastores pobres, como é que eles vão pregar se eles não têm onde pesquisar, eles não têm livros para pesquisar? E ela faz uma campanha em toda a Inglaterra para poder adquirir livros, para poder distribuir para esses pastores pobres. E aí uma coisa puxa a outra. Quando vão entregar esses livros para esses pastores mais pobres, para poder fazer pesquisa, para poder melhorar os seus sermões, para poder pregar, descobre que alguns têm bastante necessidade. E aí ela volta de novo, faz uma outra campanha, agita toda a Inglaterra para poder adquirir alimentos, para poder distribuir para esses pastores. Bênção, né? Que bênção. Que trabalho extraordinário de comprometimento coletivo, do casal, né? Não está focado em si, está voltado para a obra próximo, de Deus. Né? O reino de Deus é quem precisa ganhar, né? Não tinha nenhuma rivalidade teológica para eles aqui, não tinha nenhuma rivalidade ministerial, não tinha nenhuma rivalidade denominacional, né? Aqui importava a eles o nome do Senhor ser anunciado, né? Verdade, tempos tão diferentes que nós vivemos, onde a busca talvez muito mais é pelos holofotes, pelos status, né? Pelo reconhecimento pessoal e pouco para o reconhecimento do próprio Cristo. Mas cabe, analisando uma biografia como essa, um aprendizado para a gente pensar em que de fato nós precisamos investir, aonde que nós temos que nos aplicar, né? Então, considerando esse contexto do ministério, da frutificação ministerial, né? Isso. Considerando o que o irmão Sérgio coloca aqui, né? Pouco título e muito trabalho, né? Então, acho que o foco precisa ser esse, de pouco título e de muito trabalho. A próxima coisa que chama muita atenção e que isso traz uma relevância e uma base consolidadora no ministério de Spurgeon é a intercessão. O quanto que ele valoriza, e eu já tive a oportunidade de ouvir como ler alguns dos seus sermões, principalmente sobre oração, e eu tenho, nos últimos tempos, até falado muito isso com a própria igreja, de que oração é a base. Nós costumamos dizer ou afirmar, e temos muitos chavões, jargões prontos sobre oração, né? Oração é a chave, mas a gente continua do lado de fora, né? Gostei, pastor. A gente, é verdade, né? Costumamos dizer que oração é oxigênio, então tem muita gente na UTI, ou então está no balão do oxigênio, vivendo na oração do outro, né? Porque ele não intercede. E ultimamente eu tive a oportunidade de estar falando em alguns eventos de oração e dizendo exatamente desse cenário, de que a nossa realidade talvez, e tem até essa pergunta aqui, né? Que talvez o nosso problema de não estar ganhando almas, não estar frutificando no reino, não estar vendo resultados espirituais, não está acontecendo o movimento espiritual que desejamos no sentido do avivamento, talvez a nossa falha esteja na oração. Falta de oração, né, pastor? Porque o ministério de Spurgeon foi marcado por oração, né? Há pouco nós conversávamos aqui no extra aula, nós dois estávamos falando sobre base, né? Os 300 intercessores que Spurgeon mantinha intercedendo enquanto ele ministrava. Ele que fazia ministrações 10 a 12 vezes por semana, e só fazia essas ministrações se os 300 intercessores estivessem de joelho clamando. Tem uma frase dele aqui, posso ler? À vontade. Agora, ele diz assim, ó, em relação ao que você acabou de falar agora, desses 300 intercessores, ele fala assim, que Deus me ajude, se deixarem de orar por mim, que me avisem, pois naquele dia terei que parar de pregar. Deixe-me saber quando se propuserem a cessar suas orações a meu favor, pois então exclamarei, Deus, dá-me um túmulo nesse dia, e durma eu no pó. Frase do Spurgeon. A relevância da oração, da intercessão, né? A gente só tem uma coisa a dizer, misericórdia de nós, Deus, né? Certa feita, estava numa reunião de obreiros aqui
no nosso templo sede há alguns anos atrás, muitos anos atrás, e estava ouvindo um pastor pregar. E naquele ensino ele teve uma oportunidade para dar uma palavra, o tempo já estava bem escasso, era quase o fim da reunião. E ele falou sobre oração por uns 10 a 15 minutos no máximo naquela ocasião. E contava um pouco sobre os grandes intercessores, os grandes homens de oração da história. E citou Martinho Lutero, dizendo que ele tinha um hábito de orar 2 horas por dia, afirmando que se não orasse as 2 horas por dia, o diabo tomaria conta do resto do dia dele. É agonizante quando nós pensamos na qualidade de vida de oração que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Algo para se refletir, né? O que é que nós estamos pensando de importância a oração, né? Várias das pregações do Spurgeon talvez a gente dá todo o feito a esse conjunto de ações da pregação ou do que externa o seu ministério. Mas o que leva ali a pregação base, antes, né? A base... pré, né? É isso. Oração e leitura. O irmão Levi, ele deixou aí para nós. Ele estava falando assim, ó, de acordo com Boyer, Spurgeon, antes de ser o príncipe dos pregadores, ele era conhecido como o príncipe de joelhos. Passar dias inteiros em jejum e oração, pastor. Que todo mundo aspira ao ministério, né? Sim. É maravilhoso, querem ser, como você falou, querem ser, né? E esquece. A base é essa, né? Ainda é. A oração ainda é a base para nós vermos as coisas mudar. A oração ainda é a base para uma pregação saudável, para uma mensagem de poder. Ainda é a oração. Depois, ele não destaca só o ministério de oração, mas destaca o ministério a prática de leitura de Spurgeon. Leitura de Spurgeon. Era um exímio leitor, o que o tornou um grande escritor, né? Porque ele se tornou leitor, pelo que dá a entender, ao conhecer a biblioteca do avô desde a infância, e isso prosseguiu por toda a sua vida. E naquela época eles tinham o hábito, conforme a história diz, nessa época os pastores tinham o hábito de divulgar os seus sermões de forma escrita, né? E ele fez muito isso, divulgando mais de 3.000 sermões, né? Quase 3.500 sermões foram divulgados, né, do Spurgeon, de maneira que isso impactava a vida das pessoas até através da leitura dos seus sermões, né? O quanto que Spurgeon contribuiu para a vida das pessoas através desse escrito. E por que não dizer que impacta até hoje, quando temos a oportunidade de ler algum material de Spurgeon, quando nós temos a oportunidade de ouvir um áudio de um texto escrito por Spurgeon, o quanto que ele ainda provoca em nós um efeito poderoso de entender que há uma necessidade contínua de mudança em nós, de melhoria na nossa vida espiritual. Sempre de forma muito intensa, forte as suas mensagens, fazendo com que o cristão entenda o seu papel, que ao invés de viver em condições de lamúrio e de reclamação, ele precisa ter uma vida de alegria, porque a nossa vida é pautada em Deus, né? Eu costumo dizer que nós fomos abençoados com uma promessa de voar com asas como da águia. Então, o crente precisa estar se sentindo assim o tempo inteiro, tem que estar voando, né? Persista em ler. Então, o conselho, ele menciona, inclusive, Paulo orientando Timóteo na persistência na leitura, né? E a leitura, para mim, ela é muito fundamental. Os crentes de hoje não os desafiaria a ler toda sorte de literatura, mas se ele começasse já lendo a Bíblia, era um grande ganho, né? Se ele fizesse um desafio de, pelo menos durante um ano, fazer uma leitura das Escrituras, já era um grande passo. Sei que muitos irmãos o fazem, mas a deficiência espiritual de uma grande maioria começa pela falta da leitura da Palavra de Deus, né? E Spurgeon tinha a prática, conforme o irmão Sérgio descreve, que ele tinha uma prática não só de leitura, mas ele lia
até entender. Então, ele pegava um texto da Bíblia e, enquanto ele não conseguisse extrair todas as possibilidades que a sua mente lhe permitisse naquele estudo para poder transmitir isso como um sermão, ele insistia naquela leitura. Oxalá que nós fizéssemos isso com a palavra de Deus de forma... Teríamos excelentes pregadores hoje, né, pastor? Sim. É que hoje é aquela coisa rápida. Nós vamos falar no próximo tópico sobre pregações, né? Mas hoje as pessoas não querem gastar tempo, né? Você falou, o livro principal que tem que... Qualquer um que aspira ser um pregador... É a Bíblia. A leitura da palavra. Lógico que sim, tem um complemento, que precisa ter o complemento. Dicionários, os livros à parte, que vai ser uma benção. Mas se ele não tem o hábito, não é apaixonado por leitura da palavra de Deus, felizmente vai ser um pregador com as suas pregações, seus sermões, vão ser pobres, né, pastor? Eu sou oriundo, né, de classes de escola dominical, comecei a lecionar, tinha 16 anos de idade. Então, olha, igual Spurgeon. E eu costumo dizer que a escola dominical, ela chama escola ainda bíblica dominical. Muita gente já tirou bíblica porque não se fala mais na Bíblia em certas escolas dominicais, triste, né? Hein? Mas a base ainda é a Bíblia, né? O instrumento de estudo ainda é a palavra de Deus, né? Nós estamos falando do Spurgeon, a lição está recheada de textos bíblicos pautando a própria história do Spurgeon. Os ensinos transmitidos por ele, todos referenciados, excelente material aqui do irmão Sérgio, referenciados com textos da palavra de Deus, para que a gente possa entender que a Bíblia é a base. É a base, ainda precisa persistir na leitura. Como o irmão falou, da Bíblia nós vamos a outros materiais, aproveitando o conhecimento de grandes teólogos, grandes homens que o Senhor usou, dentre eles, muitos desses são os heróis da própria igreja, né? Da própria história da igreja, que deixou para nós esse legado de escrito, de teologia para nos instruir e nos capacitar. Mas, sem dúvida nenhuma, isso tem que estar sempre pautado na palavra de Deus, numa leitura inicial das Escrituras, permitindo ela falar conosco, permitindo ela operar em nós uma transformação. Verdade, pastor. E nós conversávamos antes, né? Você falou sobre o posicionamento teológico de Spurgeon. Vamos falar sobre isso? Importante. Porque hoje a gente vê no nosso meio parece aquela coisa, né, do passado, de Apolo, disso. Não, nós somos de Cristo. Isso. Nós pegamos a palavra de Deus. Ele teve esse lindo comportamento, muito, né? Mesmo inspirado, mesmo sendo declarado um calvinista, ele não se limitava à literatura só calvinista. Ele foi inspirado pelos grandes homens, inclusive John Wesley, que era arminiano. Então, ele entendia o seguinte, que não era, que Deus usava, não é só calvinista, mas usava também os outros irmãos também arminianos, como nós, né? Sim. Então, nós temos que entender, Deus usa pessoas que são dispostas, né, a se colocar à disposição. Diferente da sua linha teológica. Sua linha teológica, né, pastor? Então, que acaba sendo uma grande bobagem para alguns aspectos, né, pastor? Sim, acho que... Só vai gerar brigas e não vai agregar nada. Não terá crescimento, não é mesmo? Exatamente, né? O ponto não é ficar naquilo que nos diverge, mas naquilo que nos une. Né? Puxa, repete, pastor, isso é extraordinário, gostei. Não podemos ficar naquele ponto que nos diverge, mas naquilo que nos une, né? O papel da igreja tem que ser buscar sempre a unidade e não a separação, né? A discussão teológico-doutrinária, ela não pode ferir os princípios bíblicos, né? Sim. A Bíblia é a base. Exatamente. As interpretações que elas passam por conceitos humanos, elas são secundárias. O que importa é o princípio da palavra de Deus, que esse não pode ser desrespeitado, desobedecido, né? Não pode ser pisado, não pode ser largado de lado, né? Os princípios doutrinários da palavra de Deus, esses são universais, esse vale para todos aqueles que têm a fé em Cristo, né? Para todos aqueles que receberam a salvação em Jesus, ele sabe, e porque o Espírito Santo comunica a ele como deve fazer, agir, comportar, ele que traz essa sensação de segurança da salvação ao nosso coração. Então, discutir
se ela é para sempre, se ela perde no outro dia. Deixa essas questões secundárias para discutir em ambientes mais oportunos. Mas e pegamos o exemplo mais... de Spurgeon, né? Em buscar, né? Em resgatar, foi o que ele fez. O ato, né? Tem um olhar sensível para uma questão social que não necessariamente seria que a gente fica jogando para o Estado, né? E a igreja não faz seu papel. Ele observa com sensibilidade, vê crianças que precisam de ajuda, né? Ou se colocar no lugar do próximo, né? Amar o próximo, né? E fazer algo, né? Porque falar é bacana, né? Mas sem ação, você falou, tem que ter ação, né? E ele tem ação de fazer isso, né? A gente fala disso, Maurício, olhando e vivendo realidades, né? Igrejas nossas que estão inseridas dentro de comunidades que têm carências talvez tão idênticas ou semelhantes lá do tempo de Spurgeon e que talvez estão crescendo no meio da influência do tráfico, da influência do crime, do roubo, do crime organizado, né? Crianças que hoje o espelho e a referência delas são criminosos, né? Eu lembro do meu pai contando, uma época que ele estava congregando em uma dessas igrejas nossas de comunidade, e as crianças na rua brigando, um gritando, eu sou o Fernandinho Beiramar, e o outro gritava, eu sou o Elias Maluco. E as duas crianças se disputando quem era o mais... O pior, né? Nesse caso, né? Passou a fase da criança que antes discutia quem ia ser o polícia, quem ia ser o ladrão. Né? Hoje os dois querem ser o ladrão. Né? Triste, a que coisa que nós chegamos, a que ponto que a referência social que essas crianças estão tendo e, de repente, nós, como igreja, estamos passando só de lado e a necessidade está estampada diante dos nossos olhos, né? Então, é preciso, são pequenas ações necessárias de repente, conduzi-los, como foi feito na época de Spurgeon, como foi feito na fundação da própria Escola Bíblica Dominical, por Robert Hicks, né? De ir lá buscar essas crianças, colocar dentro de um templo e ministrar-lhes algum conhecimento. Seja um conhecimento do secular, agregado a sempre um conhecimento de Deus, mas a igreja precisa agir urgente, porque as necessidades são tão semelhantes àquele tempo nos dias de hoje, e de repente nós estamos perdendo oportunidades. Precisa surgir novos heróis. Mas antes de passar para outro tópico, que eu achei, assim, eu estou apaixonado por Spurgeon. E talvez a gente tem que pegar isso. A gente está falando sobre os heróis da fé, e estamos estudando agora sobre Spurgeon, e talvez falta isso, a gente assimilar um pouco mais, né? Pegar um pouco mais, aprender com Spurgeon. E olha a humildade que Spurgeon tinha. Nós acabamos de falar agora que ele não se limitava, né, a uma teologia específica, né? Ele era um homem de Deus, ele ouvia a voz de Deus, então ele entendia isso, então assim, a mente dele era aberta para isso. E você pode ver que tem do livro dele, né, que é o gigante Tesouro de Davi, que ele cita outros autores, incentivando seus leitores também outros autores. Ele poderia pegar só para ele, né? Mas ele também cita outras pessoas. Ele foi influenciado por outras pessoas e nos influenciou, a gente está aqui hoje, né? O legado, talvez isso seja para o homem de Deus que se aspira, de não só isso, de ter essa humildade, né? De não ser só você, eu, não, de dividir, né? E ele teve essa nobreza, né? De olhar para outras pessoas, ouvir outras pessoas, aprender com outras pessoas e ensinar também, né? Como é o caso do Spurgeon, né? Isso é ser grande. É ser grande. Isso é ser herói. Esse é ser príncipe dos pregadores. O título é bem merecido. Mesmo se ele tivesse hoje, como você falou, ele não ia aceitar, né? Não. A humildade dele, né? Mas foi, né? Deixou aí esse legado, né? Falando, então, desses posicionamentos teológico-doutrinários de Spurgeon, que não afetou em nada, era um pastor batista de posição calvinista, né? Tendo, inclusive, enfrentado oposição dentro da própria União das Igrejas Batistas na Inglaterra, sendo desafiado o tempo todo, e lá no finzinho já do seu ministério, ou para não dizer bem próximo já do fim da sua vida, ele se desliga da união dessas igrejas, né? Até por causa desses posicionamentos, dessas perseguições que começaram já mais emplacadas, e tudo começou com uma divulgação de um texto e que levou a uma divergência, a uma separação.
mas que ele já tinha ali cumprido grande parte do seu ministério como um verdadeiro herói puritano, fazendo uma defesa da palavra de Deus, que é o que o pastor Sérgio, o irmão Sérgio, coloca aqui, destacando alguns pontos, né? Posicionando isso aos pregadores, né? Leia e dependa do Espírito de Deus, coloque algumas referências. Leia e medite, depois leia e aplique. Não leia a Bíblia como um livro para outras pessoas. Leia sempre percebendo o quanto ela pertence a você. E, por fim, leia e conte. É claro que se você não sabe nada, você não pode dizer nada. Tá aqui os passos para uma pregação eficaz. Né? Uma pregação eficaz. O conceito de pregar passa por um crivo espiritual, que não está só na oração e numa leitura qualquer, mas numa leitura aprofundada, permitindo ouvir primeiro a pregação para você, para depois você transmitir aos outros. Se apropriar do texto bíblico, né, pastor? Exatamente, né? Num contexto de uma aplicação primeiro pessoal. E é nesse ponto que nós vamos para o fim da lição, falando sobre os fundamentos da pregação. Não fica à vontade. Pastor, eu achei muito interessante que o irmão Levi deixou para nós, mas eu fiz aqui 4 pontos que eu acho primordiais que um pregador ele precisa. Além de tudo que nós já falamos aqui. Primeiro eu vou citar 2 Timóteo 24, 25. Eu vou ler. Nós vamos falar sobre a Bíblia, mas tem que mencionar a Bíblia. Ele diz assim, versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, e ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, assim, primeiro ponto, o pregador ele precisa pregar com convicção. Tem que ter convicção. A convicção, como você falou, tem que se apropriar do texto para ele, né? Tem que mexer com ele antes, tem que transformar nele antes. E quando ele tem isso, ele prega com convicção, porque ele tem a vida transformada, a palavra transformou a vida dele. Então, quando ele vai pregar a verdade nisso, que tem muita gente copiando as pessoas, né? Porque às vezes pregar acaba se tornando fácil. Você vai lá, lê, aprende, o YouTube está cheio de mensagens, e você sobe nos púlpitos com as pregações vazias, né? Apenas robô, né? Repetindo, né? Esse é um ponto, pregar convicção. Um outro ponto é pregar com confiança. Não é, pastor? Sim. A confiança do pregador ela é encontrada no poder das Escrituras. Ele tem essa convicção. Quando ele se apropria das Escrituras, ele está convicto. E se ele está convicto, ele vai passar isso na sua ministração. O outro ponto, que é importantíssimo, talvez primordial, pregar com clareza. Nós vamos pegar ali o início da igreja primitiva, os discípulos, eles começam a pregação do Antigo Testamento e vêm trazendo até Cristo, até Jesus. E com muita clareza. Você pode ver, nós estamos falando de Pedro. Pedro não é um culto aqui, né? Igual o Spurgeon, né? Primeiro sermão de Pedro. Era mesmo. 3.000 almas. Mas por quê? Porque tinha todos esses pontos aqui, ó. Pregar com convicção, pregar com confiança e com clareza. Porque eu tenho que transmitir a mensagem, as pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam entender. E para isso tem que ser clareza, explicar o texto, não é isso? De forma... Tem gente que faz qualquer coisa, menos explicar o texto, né? Ele lê o texto e dali ele vai para outra história e conta isso. Não, e as pessoas ficam lá esperando e o texto que você leu, né? E o último ponto que eu achei interessante... é pregar igual Spurgeon, pregar com compaixão. Foi o que nós acabamos de ler agora em Timóteo. Você tem que ter sensibilidade para isso, se colocar no lugar daquela pessoa, daquele pecador, daquela pessoa sofredora, né? Ter essa sensibilidade. Talvez falte isso nos nossos pregadores, né? Porque eu quero nem saber, eu quero bater.
E não é isso, se colocar no lugar da pessoa, ter essa compaixão, ter sensibilidade na palavra que você vai dirigir, na palavra que você vai, né, transmitir. Então, tem que ter isso, tem que ter essa compaixão. Esses são os pontos que eu acho principais. Aí eu deixo para você. Ele fala que, inclusive, desse posicionamento do Spurgeon, da pregação, às vezes, gritada, né? Boa. Que perde um pouco a condição do ouvinte assimilar o que está sendo ministrado. Com né? clareza, né? Não vai entender. Não tem clareza, né? Só o barulho, né? Claro, às vezes essas técnicas têm algum propósito, né? De provocar algum tipo de movimento, algum tipo de impacto, mas emocional, isso né? não transforma, né? Isso a gente sabe que não transforma, né? Embora muita gente goste dessa coisa mais voltada para só o movimento, o efeito real é que, acompanhando a vida das pessoas que geralmente são muito apegadas ao barulho, ao movimento, ao grito, a prática da própria vida do pregador e, consequentemente, dos seus seguidores ouvintes, costuma não ser tanto a realidade de transformação, né? Parece que careceu de estar ouvindo aquele pregador, aquele sapateiro que pregou por... Eu ia falar isso agora. Olha para você, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que tem conhecimento teológico, mas é uma pessoa cheia de Deus, né? Que passou por todos esses detalhes que nós mencionamos aqui. E quer ver um exemplo? Você, pastor, você entende isso. Tem nossas festividades, o que a gente faz às vezes? Algumas, né? Chamamos pessoas de outros lugares e a pessoa vem, não conhece a história, o contexto e aí, às vezes faz até uma bagunça toda. Depois vocês, pastores, tem que corrigir e arrumar tudo isso. A pregação precisa ter essa característica da simplicidade, né? Ela precisa ter, a mensagem precisa, como o irmão Sérgio colocou aqui, ela não pode perder um propósito fundamental. O irmão citou aqui de onde Pedro trouxe, mas aonde Pedro chegou. A pregação pode vir de onde ele quiser começar ela, mas que ela precisa ser cristocêntrica, precisa. Tem que pregar Cristo. A mensagem ainda é essa. É Cristo. Spurgeon teve essa preocupação de que Cristo fosse o seu assunto, né? Ele trazia o ouvinte para sempre entender. Por mais que ele caracterizasse esse ouvinte no seu estado deplorável e miserável, mesmo aquele cristão menos abnegado que muitas das vezes aparentemente estava apanhando no seu sermão porque ele queria fazê-lo entender do quanto que ele precisa estar próximo de Cristo. Ele está junto de Cristo. E quem está junto de Cristo não pode viver em uma melancolia, não pode viver em um pensamento de devassidão, perdido e desorientado. Ele tinha essa preocupação de trazer a pessoa para esse entendimento. Você tem Cristo, então você não pode ficar se desvalorizando por aí. Você tem que entender que é Cristo que está na sua vida, né? Pastor, isso é tão sério porque a gente vê hoje, graças a Deus, nosso ministério é uma bênção, nós estamos aqui por causa disso, é um ministério estruturado na palavra, que dá, né, essa estrutura, né? Mas a gente vê muitos ministérios que não existe isso. O que acontece? O pregador, ele chega, ele é limitado a falar a verdade às vezes, porque vai ofender. E aí pode perder a capacidade da receita da igreja. Porque não posso falar sobre o pecado, porque se houver alguém naquela situação, e se for um dízimo alto, eu vou perder. Então não podemos tocar sobre o pecado. Existe. Não podemos falar sobre... Aí fica as pregações, autoajuda, fast food, massagear o ego. Não é o caso. Coach. Foi, o pastor Levi falou sobre isso aí. Coach. Não, tem que pregar a verdade, tem que denunciar o pecado. Jesus ama os pecadores, não a prática do pecado. Então tem que ter pregações nesse sentido, né, pastor? Ela tem o peso doutrinário da pregação, né? A pregação, ela sempre vai ter um caráter confrontador, né? Seja para nós que já estamos servindo a Deus, seja para o pecador. O propósito da palavra
ela é de confronto, de fato, né? E não de massageio de egos. Se nós quiséssemos massagear egos, iríamos atrás dos coaches, de fato, né? Iríamos atrás dos livros de autoajuda, né? Para buscar uma inspiração equivocada. Mas quando vamos para a palavra, é lê-la e entender de que precisamos melhorar, né? E quando a gente perder esse sentimento de que nós precisamos melhorar, morremos. Eu lembro de um irmão uma vez, ele pregou um sermão forte, né? E ele falou sobre o inferno. Rapaz, ele estava muito incisivo, muito pautado, e assunto que às vezes a gente não toca, a gente foge, não quer saber disso. Ele teve uma certa retaliação, esse irmão, por ter mencionado o assunto. Ele não teve aceitação, e depois ele confidenciou para mim, e eu acabei confortando ele. Falei, irmão, importa que você pregou a palavra do Senhor. O nosso objetivo é esse, falar a verdade. É o Espírito Santo que vai convencer essas pessoas. E é mais ou menos isso que a gente biografia de Spurgeon diz que ele sofria uma caricatura semanal. Olha isso. Uma daqueles que apoiavam e uma daqueles que o odiavam. Então, né? Você não tem muita opção de fugir dessa realidade, né? Ao pregar a verdade, né? Você pode sofrer retaliação, consequência, rejeição, oposição, levante. Pode ser que muitos vão gostar e muitos vão detestar, porque muita gente não está pronto para ouvir a verdade. E eu penso que nos dias de hoje está muito pior do que nos dias de Spurgeon. Sim, né? Qualquer pregador da verdade de hoje é a expressão do tempo. Ele será cancelado. Cancelado. Pastor, porque assim, ó, se você pegar aí, nós estamos falando da internet aqui, se você pegar o tipo de sermão que são pregados aí, que você vê que arrasta a multidão, principalmente jovens, né? Você vai conseguir, vai dar certo, você vai receber a vitória. Nós sabemos sim que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele pode. É uma promessa. É uma promessa, mas Ele é soberano. E se Ele não fizer? Agora, como é que fica? Pregue as condicionais da promessa. Essa todo mundo quer fugir, né? Precisa estar debaixo das asas. Precisa estar confiando, né? Precisa estar esperando nele. Tem condicionais as promessas, né? Não pode esquecer, condições né? que você está, né? Verdade. Aí não, eu só quero o resultado, mas eu não quero o que só que é o bônus, leva ao resultado. O ônus não, né? E, infelizmente, muita gente hoje está buscando essa pregação, lamentavelmente. E arrasta, né? Tem arrastado multidão, né? Infelizmente, né, pastor? Os templos onde se prega a verdade tem uma forte tendência de esvaziamento por causa da busca desenfreada por alguma coisa que me apoie com o meu pecado. Com o meu pecado. Infelizmente. Várias igrejas foram abertas, né? Nem precisa, né, de tocar. Muitas, não né? Precisa de mudar, não precisa de mudança. Venha como está e permaneça como está. Essa verdade não tem na palavra de Deus. Não tem, pastor. Podemos ir para a conclusão, meu querido? Pastor, diz assim, podemos. A vida de Spurgeon nos desafia a ter responsabilidade com o ministério da pregação. Olhe, que nossas mensagens sejam convites para a igreja mergulhar nas Escrituras. Que haja em nós uma dependência do Espírito Santo e, finalmente, um amor a Jesus que nos capacite a compreender que somos vasos de barro, contendo em nós algo muito valioso. A graça que é de graça, mas não é barato. Excelente. Diz tudo, né? Encerrado aqui de forma poderosa, né? Que bênção. Só agradecer. Como acabamos de falar aqui nessa videoaula, professor, você está sendo desafiado. Nós aqui aprendemos nessa videoaula com o Spurgeon, que antes de o seu primeiro passo foi professor de escola dominical, né? Se dedicou ao ensino, lia muito, né? No fim da sua carreira, a sua biblioteca tinha quase 10 mil exemplares de livros, né? Hoje ainda tem mais 6 mil para estar numa curadoria nos Estados Unidos. Então, precisa ler, primeiramente, a leitura, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, né? Tem que ser a nossa base. E muita leitura, a dedicar ao estudo, sentar. O professor também senta para aprender, né? Que Deus possa continuar capacitando cada um de vocês, usando de forma extraordinária e que seja uma aula excelente. Deus abençoe vocês. Até a próxima videoaula.